Fala galera do Movecast, tudo bem? Hoje vamos receber aqui o José Simões, ele é um dos co-founders do Zen Club. E junto comigo, o Roberto Reis, para ajudar a entrevistar esse fera aí. Bora! Valeu! Bem-vindo, Zé! Obrigado, super animado de estar aqui com vocês. Bom, prazer em recebê-lo. A gente fica feliz de receber um representante aí, né, de uma plataforma tão importante, tão voltada a pessoas. É um caso de excelência, uma novidade num mercado bem interessante. Mas antes da gente chegar aí na história do Zen Club, né, normalmente a gente gosta de explorar a origem, né, um pouco da história do entrevistado aqui. E aí queria que você contasse um pouco pra gente. Você vem de uma carreira mais técnica, mais relacionada à área de saúde. Como que começa a sua jornada aí nesse mundo, aí, nesse mercado? Legal. Então, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de telecomunicações, informática, me formei em Portugal. Comecei a trabalhar com tecnologia e negócio ao mesmo tempo. Eu fui Business Development numa empresa de tecnologia, foi meu primeiro emprego. Então, era com VoIP na época, vender para empresas, eu fazia assistência, apoio à venda, digamos assim, técnica. E, cara, uma coisa que eu senti logo de início, quando eu comecei a trabalhar, era que, apesar de eu achar que entendia muito, as pessoas olhavam para mim, menino, moleque, você não entende nada, eu sentia isso. E eu achei que precisava de um título para mostrar para as pessoas que eu não era só um moleque. E, cara, com um ano de experiência, decidi, não quero continuar nesse ambiente, vou fazer um doutorado para ver se as pessoas olham para mim diferente. E me aventurei, fui para a Alemanha fazer o doutorado, ainda nessa área, sabe, de tecnologia. E depois de 3 anos que eu, efetivamente, posso falar que comecei a trabalhar. Tá? Concluiu o doutorado? Terminou? Concluí o doutorado, sim. Foi uma aventura interessante. Eu fui para a Alemanha, eu conheci um professor na época do Fraunhofer Institute. Os caras tinham desenvolvido o MP3 há muitos anos atrás. A galerinha aí que fizeram... Só para deixar contextualizado, eu me formei em 2005. Ok. Tá? Então, faz um tempinho. E, basicamente, professor gente boa falou, você não quer trabalhar aqui com a gente? Faz doutorado ao mesmo tempo. Eu fiquei lá 3 anos. Entretanto, me perdi ali no meio do doutorado, conheci uma menina, acabei passando um tempo na Rússia. Voltei para terminar o doutorado. E uma coisa curiosa que eu sempre tive, que é, eu achei que eu nunca queria trabalhar numa empresa grande. Por quê? Eu não queria ser só mais um. Por ter tido aquela experiência menos positiva. E eu comecei a ver o que é que eu vou fazer depois, né? Tipo, acabei o doutorado, agora em teoria já tenho título. Já tem aquele título que você estava buscando. Mas ao mesmo tempo eu não queria ser só mais um numa grande empresa. O doutorado foi em que área? Foi... Como é que eu posso dizer? É como usar a tecnologia para personalizar experiências no mundo da publicidade. Tá? Então, eventualmente... Hoje em dia já é arroz com feijão, mas naquela época era tipo... Como é que eu uso os seus dados da sua rede social para entender aquilo que você tem mais interesse e colocar anúncios relevantes para você? Perfeito. Alguma coisa nessa linha. Hoje já está mais evoluído isso, mas na época era desbravar um terreno que nem existia, de certa forma. Era muito voltado para a televisão na época, porque eu fazia sobre mundo IP, né? Então, sim. Como é que a gente consegue... Hoje em dia também acontece. Às vezes você está no Netflix, você pausa e você consegue ver quem são os atores que estão naquela cena. Na época, a gente fez um piloto que era quais produtos estão naquela cena. Então, imagina, você está assistindo TV, aí quer comprar esse vestido dessa moça. Você clicava lá, pausava, tinha uma telinha lá e comprava. Que legal. Uma experiência integrada com a cena. Live shopping. Mas chama Live Shopping? Ainda não existe hoje, eu acho, um produto massificado nessa linha. Não, eu já vi Live Shopping, eu não sei, tô viajando. Tem uma moça aqui que a galera quase caiu pra trás. Ela veio aqui com um monte de produto, entrou online, começou a falar. A assistente dela só monitorando, ela fez 200 mil aqui. Numa conversa aqui, né? Aí ela chamava de Live Shopping. Ela entrou na rede e começou eu vou trazer não sei quem, não sei quem. Aí era uma influencer, testei o produto, não sei o quê. Quem comprar agora e usa o cupom tal. Eu falei, cara, 200 conto, cara. Tipo, 1h30.
Essa é uma tendência muito grande na China hoje em dia, sobretudo. Aqui no Então, Brasil, copiou esse... Ela desculpa, tio. Conta aí, por favor. não, só ia dizer que o Brasil tem essa questão de, regra geral, captura rápido as tendências de Estados Unidos, China, países grandes. Quando a gente perguntou, falou, não, onde você se inspirou? Ela explicou, ela falou, na China é o que bomba. Exatamente o que você falou. O live social shopping é o que tá para vir. Eu já tá vindo. Enfim. Ou seja, você fez dentro desse contexto de unir dois canais, a TV com um canal de compra, um second screen, né, que seria, né? Era muita coisa envolvida, mas na verdade era um enabler de advertising para diferentes meios, para diferentes mídias. Então isso era para a TV, tinha para a internet também, para o celular, como eu falei. Então, eventualmente, ver coisas que você gosta, que os seus amigos também gostam e usar a influência social para promover determinados produtos. Então tinha uma componente de como usar personalização para melhorar a experiência digital de publicidade. E aí foi trabalhar na universidade? Na verdade, não. Eu estava terminando... Quer dizer, fui trabalhar para o Fraunhofer, que o diretor da área era um professor universitário, e eu fiz o doutorado com ele. Mas, quando eu estava terminando, eu estava meio perdido. Tipo, e agora? Fazer o quê? Será que eu já estou preparado para ir para o mercado e vão olhar para mim diferente? E nesse meio caminho eu conheci um negócio, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Singularity University. Já. Hoje no Brasil tem, inclusive, uma representação, né? Tem o Chapter Brasil aqui. Então, isso foi em 2010, mais ou menos, 2011. E, basicamente, eu falei, cara, que coisa legal. Era um negócio onde você passa 3 meses, se eu não me engano, lá na NASA, trabalhando com pessoas de diferentes backgrounds, tipo engenheiro, geólogo, médico, biólogo, para endereçar problemas que impactam a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. Eu falei, cara, eu gosto disso. Gostei desse desafio. Eu confesso que eu teria uma síndrome de impostor. Eu ia me achar meio burro no meio da turma, né? Porque dentro da NASA, com um monte de gente boa, o sarrafo é alto. Eu tenho o problema oposto. Às vezes eu acho que eu estou preparado para uma coisa que talvez não esteja. Mas o ponto é, nesse processo, na candidatura, tinha uma pergunta lá que era a seguinte: o que é que você já fez de diferente na sua vida que você mais se orgulha? Eu fiquei assim pensando. Ficou uns 2 dias para responder. Assim, ou foi rápido essa... Eu vou dar um contexto da minha vida para vocês. Eu sempre fui dos melhores alunos da faculdade. Fui o melhor aluno da faculdade. Terminei o doutorado, magna cum laude. Fui jogador de vôlei semi-profissional. Fui campeão nacional jogando vôlei. Joguei na seleção nacional. Fui capitão de time durante muitos anos. Mas quando eu penso diferente, nunca fiz nada fora da curva. Nunca tinha feito nada fora da curva. E foi ali que deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, cara, é isso. Eu preciso quebrar o padrão, sabe? Deixar de seguir a vida que talvez os meus pais projetaram para mim e seguir o meu caminho. E foi aí que eu comecei a olhar para empreendedorismo. Tá? Não conhecia, achava louco quem empreendia. Por que eu vou arriscar começar uma coisa do zero quando eu já posso sair ganhando dinheiro, né? E nessa época tinha um amigo que estava estudando em Madrid, estava fazendo doutorado em Madrid também, e eu descobri que tinha um startup school, que era também 3 meses, parece que hoje em dia é tudo 3 meses, onde eles ensinam para você os básicos de como criar uma startup, que hoje em dia é o Business Model Canvas, e você tem que desenvolver um protótipo durante esse período. Eventualmente tem um pitch no final, pode ganhar algum tipo de investimento. Cara, eu estava finalizando a tese de doutorado nessa época, estava escrevendo, não precisava estar fisicamente lá, me mudei para Madrid e comecei algo que eu achei que poderia ser um negócio e criei meu primeiro emprego, digamos assim, minha primeira startup e virei CEO, né? CEO de uma empresa de 2 pessoas. E, cara, foi muito bom. Foi uma experiência, eu considero isso meu MBA, porque aprendi muito, apanhei muito. Eu tive essa empresa, o projeto deu semi-certo no início, a gente recebeu um aporte. Logo em seguida, recebeu o aporte do investidor institucional, um VC. E
talvez a coisa mais interessante desse projeto, a gente acabou recebendo investimento do Cristiano Ronaldo. Uau. Primeiro investimento oficial do Cristiano Ronaldo, hoje em dia deve ter milhares. Isso, lembrando, foi em 2011, tá? 2011, 2012. Mas, enfim, aquilo subiu à minha cabeça, eu estava mais preocupado em talvez fazer parecer que o negócio estava certo do que propriamente investir, escutar o cliente, tentar criar um produto que resolva um problema e não tentar criar um negócio sem antes tentar resolver um problema. Então foi um aprendizado muito interessante. Tive problema com co-founders, tive problema com investidor. E no final, meio que 2 anos e meio nessa luta, acabou que não deu certo. Você disse que é curioso isso, né? Que a gente vê muitas iniciativas nesse sentido, porque você tem uma boa tese, né? Uma boa referência. E tá claro, né? Você estava formado ali, você tinha... essas pessoas que investiram, obviamente, bobas não eram, né? Sem dúvida. Então tinha um quê, né? Mas olha só, você viu que ele citou que o que eventualmente atrapalhou não tinha nada a ver com a tese nem o trabalho. São aquelas coisas que são periféricas, né? Ô, Roberto, quantos cenários igual a esse você acha que existe aí todo dia, né? Muitos. Essa é uma dica, acho, né? Se bem que ele pegou o início de quando se falava de startup, 2010, estava nascendo o conceito de startup, não se falava disso. Sim. Hoje é prático falar em 2025 de startup, porque você tem estudo, material farto, business model. Sim, mas como empreendimento, não obrigatoriamente uma startup, o início do empreendimento. Mas lá montaram um negócio. Eu tenho até certeza que as tecnologias e a velocidade de se fazer um negócio lá eram mais lentas do que hoje. Hoje tem muito mais tecnologia. Então, esse pessoal que começou em 2010, como ele falou, tinha um pessoal que estava já empreendendo, desbravou um caminho de montar empresas que talvez regulem boa parte da economia global. Empresas que nascem... Sim, hoje, você diz, né? Muito aceleradamente. Não tenho dúvida que se a gente pegar o PIB global hoje, parte relevante do PIB global são empresas fundadas nos últimos 5 anos. Mas provavelmente tem um número relevante. Assim, no conceito do empreendedorismo hoje mesmo, acho que provocação é um grande... Eu vejo pessoas, né, passando desafios similares. Tem uma tese boa, estão com energia boa, estão com um mindset certo, mas ali na hora que começa a ter operação, sociedades, parcerias e tudo mais, aí começa a descobrir que o empreendimento, ter uma empresa é um pouquinho mais do que uma ideia, né? Era essa, né, nesse sentido. E um produto, às vezes você tem um bom produto, mas sem um bom marketing, você tem uma boa estratégia de distribuição, é difícil. Quando que você começou a ter essa percepção da questão de que talvez você estava tentando colocar um produto para pessoas ao invés de talvez ouvir as pessoas? Que momento que você começou a falar que talvez você tinha que talvez gerar uma nova versão do seu produto ou pivotar o produto? Como foi a sua reação para poder dar essa... Acho que, na verdade, só consegui em retrospectiva. Enquanto founder desse negócio, acho que eu não consegui. Tanto é que eu acho que eu tentei impor aquilo que eu acreditava no mercado, ao invés de tentar ler a dor e resolver o problema do meu cliente, digamos assim. Então, acho que foi um aprendizado a posteriori, fazendo um pouco reflexões do que deu errado, muitas vezes durante o processo, culpa aí os tais investidores, co-founders, mas no final do dia, o CEO primeiro é ser responsável pelo insucesso. Sim, sempre assim. E aí você inaugurou sua carreira de empreendedorismo já tomando a trauletada. Como quase todo mundo. Mas é normal. Você cumpriu a cartilha. Só que como você falou, né? No final você fez um MBA, né? E aí, o que veio na sequência? Na verdade, o curioso é que foi esse MBA que me levou ao próximo passo. Que eu estava meio pensando, o que é que eu vou fazer agora? Acho que nesse processo eu aprendi. Eu quero continuar perto de pessoas que pensem diferente, que querem empreender. Eu quase considerei ir para o outro lado, para o lado VC, tá? Então, passei um tempo em Londres, conversando com alguns VCs, pensando, será que eu encaixava no papel Entrepreneur in Residence, entender. Eu queria passar mais tempo com esse tipo de pessoas. Mas nesse caminho, alguém passou o meu currículo para
Rocket Internet, que é um acelerador de startups, investidor europeu muito grande, ou foi, hoje em dia nem sei muito bem como é que está. E os caras me chamaram para um papo, que tinha uma empresa investida deles, que tinha interesse para um projeto. Conversei com sei lá, sexta-feira, na segunda falei com o outro, na terça-feira estava no Brasil. Então, basicamente, em 3 dias de conversa, me chamaram para aquilo que inicialmente era um projeto de 3 meses para ajudar com um desafio concreto aqui no Brasil. O que você sentia nesse momento aí? Porque era uma mudança, talvez uma opção de plano que surgia, mas é uma mudança geográfica. Qual era o sentimento nesse momento aí da mudança? Porque mudar não é fácil, né? Sendo sincero, eu estava duro, não tinha dinheiro, tinha acabado de perder o meu investimento 2 anos e meio. Quando você empreende, só deixando claro para quem nunca empreendeu, mesmo tendo investimento, você não vai ter um salário de mercado. Não. Então, eu tinha investido, além de dinheiro, tempo. Cara, e foi uma oportunidade, sendo sincero, originalmente, vou poder encher o meu bolso novamente. Vou respirar e vou fazer uma grana aí. E foi assim que começou. Originalmente, eu sei que havia a possibilidade de ser uma coisa mais longo prazo, mas o compromisso temos aqui um desafio, você tem 3 meses para provar o seu valor, dando certo a gente conversa sobre o próximo passo. E eu gosto de desafios. Às vezes, como eu falei mais cedo... Aí tem a ver com aquela característica, né? Do desportista, do inconformado, do novo. Eu acho que, às vezes, eu não sei se por ambição, se por falta de bom senso, acho que estou preparado para coisas que talvez estejam até um pouco acima, porque aquilo que aconteceu depois nunca tinha acontecido para mim assim. Se vocês olharem, eu não tenho uma trajetória de gestão mais do que 15 pessoas até esse momento, né? Que era a minha startup. Chegou a ter 15 pessoas na época, acho que foi o máximo que a gente conseguiu. E quando eu fui para a Dafit, que foi o próximo desafio, eu comecei, obviamente, como um consultor externo num projeto específico, mas após esse projeto me convidaram para criar a área de produto. Então, imagina assim, área de produto. Em 2014, foi em fevereiro de 2014. Não, já era talvez maio de 2014. É bem precoce esse tema todo, né? Como você falou, né? Eu cheguei em 2012 não lá, tinha- não se falava de não produtos. O Zé teve que abrir uma avenida, discutir produto numa visão Não, tem estruturada. empresa que hoje tá falando do Sim. tema, né? Então, e esse é o ponto. Não havia referência nesse sentido, mas acho que uma das coisas muito boas que a Dafit / Rocket tinha é que eles tinham todo um playbook Isso. disso na Europa. Então, eles enviaram uma pessoa que já tinha feito esse papel lá, Ok. passou uma temporada aqui junto com a gente, porque o produto foi construído junto também com a área de tecnologia. Acho que para quem não sabe, o produto hoje acaba sendo muito uma interface entre a área de negócio e tecnologia. Pelo menos é assim que eu gosto de ver a área de produto. A gente começou muito voltado para marketing, numa fase inicial, e se provando essa tese de que a gente trabalhando junto com uma área de negócio e junto com tecnologia consegue gerar mais valor, a gente acabou expandindo para outros segmentos dentro da empresa. E aí, deixa eu fazer a pergunta. Aí você já... A questão da escuta ativa do cliente, avaliar dados do cliente, você já estava mais embarcado. Eu acho que a Dafit era uma empresa muito mais madura nesse sentido. Então tinha um product market fit claro, estava num estágio muito diferente. Acho que quando eu cheguei já tinha perto de 1.500, 2.000 pessoas. Então Era muito grande, né? já era muito grande. E a Dafit foi a segunda escola para mim. Então eu fiz o MBA, talvez o pós-doc foi feito na Dafit. Você passou uma boa temporada lá, Eu né? cheguei um pouco antes do Zé. Não tinha essa visão de produto, por isso que eu falo que ele desbravou. Apesar de ter vindo um playbook da Rocket, das empresas que já tinham sido bem-sucedidas e aquelas que estavam early stage ou no mesmo modelo de maturação que nós estávamos, havia um material farto sobre isso. Então, quando você ia discutir, por exemplo, estratégia de canais, a sua perspectiva técnica, às vezes, o tempo de carregamento do site, como é que está o look and feel, teste AB, como é que a gente harmoniza isso em múltiplos devices, tinha isso também, mas tinha uma visão de, cara, como é que a gente pega um business full digital, não tinha loja física, a única loja física que teve foi um
pop-up store no Oscar Freire, ficou um tempo e sumiu. Porque o modelo se mostrava como uma tese válida de uma loja, talvez o primeiro e-commerce no Brasil de moda full digital. Assim, não tinha E que opção. cresceu muito rápido, né? Não, Eu lembro cresceu da muito. época de... Eu era usuário e tal. E foi... aí, vou dar uma das dores que o Zé tinha que administrar, né? Você tinha, por exemplo, a da Fit como marca principal, só que você tinha modelos de shopping-shops, hospedando mais de 50 marcas lá dentro, embedada como se fosse um fulfillment de uma outra marca acontecendo na nossa plataforma. Então você tinha outras marcas grandes no Brasil que usavam a nossa plataforma para fazer todo o fulfillment de venda. E como é que você faz isso uma visão de negócio, tecnologia e produto no meio? Qual shop tem determinados tipos de pagamento no carrinho, quais não tem, ferramenta de recomendação e por aí vai. Ou seja, tinha referência, vocês tinham ali vocês usaram, né, o termo playbook, mas tinha muita descoberta que vocês acabaram fazendo. Você, nessa questão de produtos, como que você vê a importância da experimentação, desses, vamos dizer assim, do teste antecipado dessas hipóteses, de validação, uso de dados? O que você... quando você comentou, né? Que ele comentou que foi o pós-doutorado, né? Sim. Por que você dá essa classificação? Em que temáticas que você fala, putz, isso aqui eu usei bastante? Cara, experimentação sempre foi um pilar fundamental quando eu já cheguei na Dafit. Já era muito avançada nesse sentido. E talvez foi um dos meus maiores aprendizados. Acho que talvez 70% do sucesso do meu trabalho se deve a essa tese de experimentação. A gente aprendia muita coisa. Então, eu vou dar aqui exemplo rápido só para você entender. Quando a gente olha dados simples, assim, a cor de um botão pode impactar, sei lá, em você vender mais 100, 200 ou 300 mil reais por dia, tá? Numa escala como da Fit. E coisas como tirar conclusões precipitadas, eu vou fazer um teste AB, vermelho e verde, sei lá, qual converte mais. A gente às vezes até vê, o vermelho converteu mais. Mas se você não vai olhar depois no dado, que acho que esse é outro ponto, a experimentação com a parte analítica. Se eu tivesse tomado uma decisão de simplesmente mudar para vermelho, isso é um exemplo hipotético. Aconteceu algo parecido, eu não lembro mais dos detalhes. A gente teria deixado muito dinheiro na mesa. Por quê? No caso da Fit, 75% do público era feminino. E o resto era masculino. E uma das coisas que a gente viu era que colocar vermelho tinha aumentado cerca de 0,5%. Mas quando eu fui olhar nos dados, quando a gente foi ver, para o masculino tinha piorado em cerca de 20% a conversão. Então, se a gente não tivesse atentado ao fator de experimentação mais análise de dados, a gente podia ter perdido a oportunidade, sim. Eu vou melhorar 0,5%, mas eu vou, como um todo, por ter muito mais mulheres, mas em termos de experiência para os homens vai ficar muito pior. Então, essa questão de experimentar e olhar para os dados é fundamental para garantir que a gente consegue evoluir com mais consciência e assertividade. E é legal que quando volta um pouco na história que você foi fazer o curso na Alemanha, né? Era MBA? Doutorado. Era doutorado. Volta o tema da personalização, né? Você aplicar isso, ou seja, começou a fazer bastante sentido aí toda a sua jornada. Deixa eu só tirar uma dúvida, não sei se era aquela época, além dessa questão da experiência das interfaces, né, nesse nível de personalização e analytics, eu lembro que nessa época começou um barulho muito forte no mercado da tal personalização em massa. E se eu não me engano, tinha uma época que você conseguia, por exemplo, customizar o tênis, alguma coisa assim. Vocês chegaram a trabalhar alguma coisa desse sentido lá ou não? Pouco na linha de esporte. Você poder escrever o nome, né? Acho que era a Nike que inventou algo naquilo. Pouco na linha de esporte, foi uma tese que não prosseguiu. Não seguiu, né? Não seguiu. Pouco. Dá muito trabalho. Porque num movimento desse, quando você começa a botar esse nível de personalização lá dentro do centro de distribuição, porque é lá que acontece a magia de uma personalização, você acaba machucando toda uma operação que ela é modelo de escala. Então, se fez isso muito pouco. Eu não sei se o Zé tem outros exemplos que a gente fez lá. Eu acho que quando você entra no mundo físico,
é difícil operar personalização em escala. Tá? No digital é fácil, no mundo físico é mais difícil. Então, apesar da Fit ser um marketplace, um negócio digital, ele vende produto físico. Sim. Então, fica mais difícil. Não lembro, pelo menos até ver robôs. Agora com os robôs pode ser que as coisas mudem, mas a gente não viu nada funcionando nesse sentido. Já na parte digital, eu acho que era parte da nossa tese. Na verdade, eu carrego essa tese da personalização comigo desde o doutorado. A minha primeira empresa, que foi mobile marketing personalizado, para dar Fit, tinha muita coisa de personalização, algoritmos de recomendação personalizado, algoritmo de busca personalizado. Então, imagina, consoante aquilo que é o seu histórico de navegação, você vai ver determinados produtos na busca. O Roberto vai ver outros, eu vou ver outros, dependendo dos meus interesses, do meu contexto, do meu perfil. Só para explicar para a galera, assim, até ajudar, né? Qual é a... Quando a gente fala personalizado, qual que era o modelo que é usado até hoje, talvez, para quem não usa personalizado? Como que é o modelo? É um agrupamento? Pega o sexo? Pega algum grande grupo? Qual que é a importância de falar essa questão da personalização? Existem vários modelos e várias opções que a gente pode seguir. Sim, vou dar aqui o exemplo de um Netflix da vida. Não sei se já mudou, mas o famoso algoritmo de recomendação do Netflix é baseado em ver que tipo de filmes ou séries pessoas veem em comum. Tá? Então, basicamente, é feita uma agregação que é quem vê esse filme, regra geral, também vê esse filme. Então, acaba sendo uma personalização em massa. Não é para você, não é para o José. Ele não precisa saber que é o José. Ele sabe que pessoas que assistiram coisas como o José gostam de assistir esse tipo de coisa. Isso até está relacionado com a minha tese lá atrás, que era, em vez de ser a componente social, é a componente de comportamento. Então, de certa forma, a personalização hoje, na maioria dos serviços, é feita por clusters de pessoas com comportamentos ou contextos equivalentes. Ainda a clusterização é mais forte, você acha? Não é necessariamente uma clusterização, tá? O modelo técnico, não sei dizer em português, é Collaborative Filtering, que é uma técnica de agregação, na verdade é uma matriz que é feita de classificação, e ele procura similaridades entre os diferentes filmes com base no comportamento dos usuários. Então, eu não quero entrar aqui em tecnicalidades. Ou seja, pega características e depois faz um match ali, a partir dali... Mas deixa eu botar um molho. O caso do exemplo da Netflix, esse modelo ele é vivo. Constantemente ele é recalibrado, essa matriz. Porque essa matriz então, vai por ser... exemplo, se você recomenda um filme e tem um indicador que é Exit Before Video Starts. Se a pessoa nem começa a ver o vídeo, sai antes, aquilo lá já fica uma informação de que a recomendação não seguiu adiante. Abandono de carrinho. Se a pessoa bota um carrinho. joinha no final do filme, porque você pode qualificar, isso é um rating também que ele avalia. Esse modelo é constantemente recalibrado. Então, não é uma coisa que você cria uma matriz, vira as costas e o mundo funciona. Eles estão sempre trabalhando para que o modelo de recomendação da Netflix seja algo que ele mostre valor e a pessoa realmente mantenha minutagens de audiência frequente. Então, o objetivo, tanto na Dafit, no Netflix, desse trabalho todo é aumentar a exposição ao produto, aumentar a venda, esse é o propósito. Faturamento. É grana. É grana. No final do dia, assim, se a gente parar para pensar, a gente tinha muito esse desafio, porque no final a gente tem um algoritmo de busca. Né? No caso do e-commerce, busca talvez o core. Você otimiza para quê? E há várias estratégias. Você pode otimizar por receita, pode otimizar por margem, eventualmente vender produtos com uma margem maior. Disponibilidade no sortimento. Então tem várias técnicas. No final, não sei se existe um silver bullet, sabe? Depende também do momento do negócio. Ou seja, todas essas questões precisam olhar o momento e serem adaptativas aí para poder alcançar aí os OKRs aí da empresa. Mas no final do dia trata-se de o que é melhor. No médio e longo prazo, eu acredito, e é mais eu, José, aquilo que for melhor para o cliente, aquilo vai ser melhor para o seu produto. Então, a gente muitas vezes testava, vamos otimizar a margem. Não é? A margem é maior, só que a médio e longo prazo acaba sendo pior, porque eu não estou mostrando o melhor produto para o cliente. Eu estou mostrando o produto que vai gerar mais margem para mim. Né? E o cara vê, da Fit só tem produto marca própria. Não tem o Nike. Quando eu pensar em Nike, talvez eu não vá pensar da Fit. Obviamente que eu estou usando aqui um exemplo hipotético. Então, assim, se você olhar hoje para
quem é que está mais avançado nesse esquema de publicidade? Minha leitura, tá? São as redes sociais. Se eu falar agora aqui, sei lá, sobre vídeo, vou abrir o Instagram daqui a pouco. É um nível de customização / personalização que chega a roçar o... como é que eu posso dizer? O duvidoso, empoderado. O duvidoso, exatamente. Sabe, não é possível. O limite ético, talvez. Exato. Então, TikTok, tudo isso é extremamente bom. Eu nem tenho TikTok e recebo recomendação, né? Como é que... É ridículo. Eu vou dar um exemplo, assim... Minha esposa está grávida, tá? Então, eu não procurei nada de bebê no início. Cara, e do nada eu começo a ver anúncio de bebê. Coisa para bebê. De carrinho, de não sei o quê, de curso. Roupinha. Roupa ainda não tanto, mas é mais coisa que você tem que comprar antes. Cara, é impressionante, cara. Eu nunca procurei nada, não dei indícios, sou homem, não tenho perfil, mas eventualmente porque ele sabe que é minha esposa, deve ter lá os likes, ele vê que é uma pessoa próxima, sabe que ela Sim. provavelmente fez a pesquisa, ou falou, ou a gente conversou, não sei o contexto. Eu tenho muita clareza que escuta, tá? Apesar de dizerem que não. Cara, são muito bons no que fazem. Mas não tenho dúvida que a engenharia é disso. Mas, por exemplo, o fato dela pesquisar mais por ser a mãe, aí você ter relação com ela, essa sombra de consumo dela, vamos fazer um teste com o José aqui, vamos começar a soltar algumas coisas para ele de oportunidade de venda e ele de social commerce que ele pode se engajar. Tem a ver um pouco A com hora o que você falou, comprar né? a primeira coisa, Não você precisa nem abriu a comprar, porta. Basta abrir o link, já mostra interesse. Sim. Se eu abro o link, daí ele identifica e a partir daí eu sou classificado e colocado num grupo de anúncios para É um bundle coisa qualquer. de bebê. Impressionante. E aí, o que acontece depois da Fit? Qual é o passo seguinte da sua jornada? Cara, Vai acumulando várias experiências, Mas vamos várias contar aqui, só um competências? pouquinho. Deixa eu elogiar o Zé. A gente foi parceiro de trabalho lá. Ele é meu amigo, né? Então eu posso falar. Eu ia provocar, né? Eu falei, aí... Não, eu posso falar, a gente enterrou muito cano lá pra da FIT também Bombar, chegar. né? A gente trabalhou junto, forte, foi uma missão, porque era uma companhia desse tamanho e virou uma gigante, Gigantesca, né? E as dores do crescimento de uma empresa na área dele de produtos e na minha tecnologia não era coisa fácil, não. Então a gente trabalhou muito próximo. Eu me sinto gratificado ter conhecido ele, é meu amigo, da gente ter feito uma trajetória junto lá dentro. Que legal, é isso aí. Foi bom demais. Boas parcerias Boas. perduram, né? É isso aí. Mas, enfim, eu acho que tendo passado uns 2 anos e meio na Dafit, começou a vir aquele bichinho de novo Aquele lá. de empreender, sabe? Conformismo, empreender. Conformismo no final do dia, assim, eu gostava muito, mas eu olho muito para o reward a médio e longo prazo. Assim, eu estou investindo meu tempo para ganhar salário, não sou movido só a dinheiro. Claro que teve um momento na vida onde foi importante para me recuperar, consegui me recuperar financeiramente, e eu queria e quero, hoje continuo a pensar assim, eu quero investir meu tempo em algo que traga um retorno a médio e longo prazo. Tá? E o bichinho de empreender voltou. Já tinha começado nessa época a investir em algumas pequenas startups, ou seja, porque queria me aproximar novamente do mercado, comecei a mentorar alguns empreendedores, a colocar alguma grana, descobri que não sou bom investidor em startups, perdi alguma grana nesse meio termo, cara, e decidi, vou apostar em mim novamente. Naquela época, ainda dentro da Dafit, comecei a conversar com algumas pessoas do mercado, amigos, e conheci aquele que hoje é meu sócio, né, o Rui, e estávamos em momentos parecidos. Queríamos fazer uma coisa diferente. Ele é médico. Que ano que é isso, mais ou menos? 2016, final de 2015, início de 2016. Maravilha. Ele saiu praticamente junto, né? E basicamente, conversando com ele é médico, estava no Brasil, tinha acabado de fazer acho que era um MBA, no FGV, e queria empreender. E estávamos olhando o mercado, telemedicina ainda não estava regulado, e ele tinha uma situação muito particular própria, que a mãe dele tinha um problema de saúde mental, e ele estava indignado, que como é que eu, como médico, não consegui identificar
a tempo e ajudar a minha própria mãe, sendo médico. Ao propósito, aí pegou. Transcende o... né? E essa foi a coisa, cara. E eu era meio agnóstico, confesso, até talvez um pouco preconceituoso na época, tá? Para mim, há pouco estávamos conversando, né? Talvez fosse mais uma oportunidade de negócio, porque uma coisa que eu sempre aprendi e não consegui fazer na minha antiga empresa, que é nichar. A importância de nichar, você ser bom numa coisa muito específica. Sabe? Telemedicina é muito grande. Sim. Psicologia, apesar de ser muito grande também, é uma coisa muito específica. E me pareceu uma boa oportunidade na época. Então eu tinha muito mais o skill de... como é que eu posso dizer? Clínico, de olhar para o mercado, e tempo, porque eu ainda estava na Dafit. Então eu só saí da Dafit em setembro de 2017. Então, eu comecei muito mais part-time como investidor, aportando grana no projeto e ajudando no final de semana, algumas noites. E confesso, eu era cético. Eu achava que era um produto para maluco, para pessoas com problemas e não para todo mundo. Nessa época, nos Estados Unidos, já tinha alguma coisa de telemedicina? Ou vocês chegaram a fazer uma pesquisa? Opa, quase caí aqui para trás. Aqui. Como que você estudava o mercado? Vocês fizeram uma pesquisa? Ou você falou, não, vamos nessa? Como foi essa decisão Legal. para você ir ficando mais tranquilo aí na sua estratégia? Sim. Na verdade, até começou... Eu esqueci de contar esse detalhe, mas nessa conversa com vários amigos, uma das coisas que a gente identificou, ou não que identificou, a gente conversou com alguns venture capital na época, aqui no Brasil. E foram eles que trouxeram algumas dessas teses para a gente. Assim, cara, tem essa empresa lá fora que está dando certo. O que vocês acham de fazer isso? E esse tema foi um deles? Era telemedicina. Sim. Inclusive, quando a gente começou a falar do tema, a provocação foi... Um dos fundos foi, a gente vai fazer aqui uma due diligence técnica do ponto de vista regulamentar. Ou regulatório. Regulatório. As duas servem para a mesma... Isso. E vocês desenvolvem um protótipo e a gente vai conversando. E basicamente, na diligência, foi concluído que telemedicina não é possível fazer no Brasil nesse momento. Isso em 2016. Sim. Tá? Então, vamos para a psicologia, que era algo que já tinha alguns exemplos, apesar de embrionários, e que já havia um gap na lei, onde você não podia fazer consultas de psicologia, mas podia fazer consultas de apoio psicológico. Vai entender. Tá? Brasil sendo Brasil. Na medicina era parecido. Você não podia fazer consultas de medicina, mas podia fazer de aconselhamento. Porque o second opinion já era permitido no Brasil, que é de médico para médico. Torcendo ali um pouco, daria para fazer. Sim, fazendo uma certa... E muitas vezes a disrupção e inovação precisa dessa linha cinzenta ser quebrada. Né? Tem alguns bons negócios aí, né? Desculpa te interromper brevemente, mas todo mundo sabe, né? O Uber tinha os profissionais de tecnologia, venda e advogado, né? Tinha e tem. Eles vão para cima e depois vão resolvendo, enfim. Inclusive, a gente estava conversando e ontem. Tem, é verdade. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que é a nossa responsável técnica hoje, foi falar lá no Conselho Federal de Psicologia, que ainda lembra das vezes que eu e o Rui fomos chamados lá para conversar sobre algumas questões que precisavam ser ajustadas na nossa conduta, porque era tudo muito novo, não tinha ninguém fazendo. Então, era normal que às vezes a gente tentasse ir por um caminho que o conselho dizia, opa, não podes fazer bem isso, tem que fazer assim. Então, foi trabalhoso, mas, voltando à pergunta original, a gente já tinha alguma pré-validação de indústrias lá fora que poderia funcionar. E se a gente olhasse para os números, apesar de não ser amplamente falado até a pandemia, os números já mostravam que era um mercado grande o suficiente. Nessa época no Brasil era 8% da população. Por aí. Hoje em dia já multiplicou por 3 ou 4. Mas olha só, então,
fico pensando, tentando voltar e me colocar no lugar de vocês. O Product Market Fit quem são as personas? Você tem médicos de um lado, demanda de mercado do outro, um contexto de que naquela época a tecnologia já permitia você fazer isso, e era uma dor, né? Você tinha uma dor. As pessoas tinham dificuldade de tomar talvez até o primeiro passo de ir num psicólogo, enquanto o vídeo, a teleconsulta para essa vertical funcionaria de uma forma mais rápida. Ainda hoje, se olhar para pensar, como você escolhe um psicólogo? Por onde é que eu começo? Sim. Sabe? Se você tem uma dor no joelho, você procura um médico referência de joelho. Sim. Não é? Você pergunta a alguém onde é que você fez a sua cirurgia, alguma coisa. Para psicologia, a sua dor normalmente não é igual à do seu colega, sabe? Às vezes é uma questão de relacionamento, às vezes é uma questão profissional, luto, ansiedade, o que seja. Então é muito difícil. E esse era um dos desafios, que é como é que eu encontro um bom profissional para ajudar no meu problema. E então era mais do que quando a gente lançou na parte de psicologia, além de eu não saber onde procurar, qual é a alternativa a um Zen Club da vida hoje? Vai ao plano de saúde. Sabe como é que se escolhe um profissional num plano de saúde? Não. Você abre lá uma lista de supermercado que tem duas opções. Procurar por nome ou por região. Como é que eu vou escolher um especialista com base nesses dois critérios? Você não consegue saber se as outras pessoas gostaram dele, o que é que falam dele, em que é que ele é especialista, onde é que ele se formou. Não é voltado ao paciente, no caso, Exato. né? É voltado a empurrar o serviço, né? A gente já sabe que se não empurrar o serviço, até vivenciou talvez, pelo que eu entendi brevemente, não dá certo, né? É isso aí. Pode dar certo por falta de opção, mas quando passa a ter uma opção... E o nome? Surgiu nessa época? Nome Surgiu. bom, hein? Cara, o nome, a gente queria trazer uma perspectiva de lado positivo. Essa é uma questão que saúde e o cuidado hoje é muito associada à doença. Apesar de saúde ser uma palavra mais positiva, se você pensar o mercado de saúde no Brasil cuida de doença. Sim. A gente se preocupa na doença, né? Não na... Não existem Zen grandes é uma soluções para como é que eu falo? A prevenção. Sim. E a ideia do Zen era trazer uma mística de esperança, de um lado mais positivo, Sim. sabe? Zen que a gente ambiciona um estado de espírito mais tranquilo. Uma energia mais... positiva, boa, melhor, Isso. calma. E clube muito na sensação de você não estar sozinho. A gente ainda não chegou lá, acho, hoje em dia, mas em algum momento eu acredito muito no conceito de comunidades. Sabe? Tipo, a ideia era chegar lá. Como é que a gente consegue... Pessoas que têm desafios em comum, será que não conseguem se ajudar mutuamente? Cara, que legal, hein? Sim. O nome é matador, né? O nome é bom. Eu tenho... Aí, eventualmente, você pode até não responder em detalhes, né? Pode ser uma questão mais estratégica. Mas, assim, existe a dor do paciente, mas a gente sabe que o psicólogo também tem a dor dele, né? Da sua solução, você acha que você tem uma comunidade, duas comunidades, ou é a mesma comunidade com papéis diferentes? Legal. Faz sentido minha pergunta para você? Faz sim. Mas no sentido de quem cuida de quem cuida? É isso? Quem cuida do outro médico? Não, é assim, ó. Enfim. Eu acho que entendi. Vai lá. Eu diria que hoje, verdadeiramente, a gente só tem uma comunidade. Que é Ok. dos profissionais, curiosamente. Tá. Por isso Não, da pergunta. não era por aqui que a gente achava que ia ser. Mas uma das coisas que a gente reparou é uma profissão muito solitária também. Por isso eu fiz a pergunta. Um médico, regra geral, não regra geral, mas tem o hospital, tem Sim. colegas. Claro que existe clínica, mas dentro da clínica tem colegas. Um psicólogo é um trabalho solitário. E uma das coisas que a gente aprendeu que pode gerar de valor para eles é treinamento, pertencimento, Gestão também. gestão. Então, por exemplo, hoje Marketing. a gente tem um time interno que cuida da comunidade de profissionais. E acho que é talvez um dos diferenciais para o mercado é que não é só um marketplace. O profissional, às vezes, hoje diz assim, eu não estou capacitado para atender esses pacientes. Tem alguém aqui na comunidade que tem expertise nisso?
Pega lá. Ou eu vou de férias e eu tenho pacientes que precisam continuar atendimento. Você pode... Já tem o grupinho, já se conversam. Então, eu diria que para os profissionais a gente conseguiu criar essa comunidade e é talvez um dos diferenciais do Zen Club hoje. Hoje a gente oferece condições especiais para quem é parte dessa comunidade, como assessoria financeira diferenciada, assessoria jurídica, condições de pagamento diferentes ou de recebimento diferentes. Então, acho que estamos fazendo um bom trabalho nesse sentido. Dizia startup enxuta, né? Saia da multidão e cria a sua comunidade, né? Acho que é nessa linha, né? É difícil para... Sabe, você acaba de se formar também, né? Por onde você começa? Exato. Como eu vou ter meu primeiro cliente? Barreira de entrada. Uma das coisas, inclusive, que a gente teve que desenvolver internamente foi... Não sei se vocês sabem, mas um psicólogo, para se formar, normalmente tem que ter um... Não é coach, tem que ter um outro psicólogo que cuida dele. Que cuida dele. Então, a própria plataforma também serve para isso. Fecha esse canal. Exatamente. Então, a gente conseguiu criar eu acho que é uma esteira de desenvolvimento para os profissionais, sabe? O Zen Club não é para todo profissional. Eu acho que chega um determinado momento em que o profissional meio que se gradua e segue a sua vida pós-Zen Club. Mas existe uma fase da vida onde ele começa atendendo, talvez ganhando um pouco menos, consegue a sua primeira carteira de clientes e depois está preparado para crescer e seguir sua vida. No modelo tradicional que ele falou, você vai numa lista de supermercado procurar um psicólogo e ele é qualificado só pelo nome e o endereço e você não sabe exatamente. Eles resolveram uma dor, porque quando a pessoa sai de férias ou tem um problema pessoal, você não tem médico. Você perdeu o médico. Não tem talvez essa conexão rápida de... Cara, peraí, quem pode me ajudar? Coloca um outro, passa um pouco do caso... me parece que vocês resolveram um problema bem sério aqui. Sim. Que no modelo tradicional não tinha interessado. E acho que do lado dos usuários, apesar da gente não ter talvez o conceito de comunidade como a gente idealizou, eu acho que a gente conseguiu criar uma marca. E acho que esse é talvez o maior achievement do Zen Club, que é desmistificar o conceito de cuidar da saúde mental. Eu mesmo era preconceituoso. E a gente enfrentava muito isso, sobretudo com homem. Não é? Você vai, coisa de... É o papo de maluco que fala. É papo de maluco. E eu acho que a gente conseguiu criar um awareness, uma marca onde é cool você cuidar de você. Sim. Sabe? Onde, quando você pensa numa pessoa que talvez precisasse de saúde mental. Quase nunca a gente chegou a fazer essa entrevista na Paulista. Todo mundo, minha mãe, minha irmã, minha prima, meu amigo. Nunca era o próprio. Sim. E a gente conseguiu ajudar a criar essa conscientização que... E eu vou até parafrasear aqui uma pessoa que eu gosto muito, que eu tive o prazer de conhecer nessa trajetória, que é o Murilo Gun. Não sei se vocês conhecem. Sim, conheço. Que ele diz assim... Muito legal. Você conhece ele, né? Muito legal. Muito gente boa. E ele diz assim, todo ser humano precisa de outro ser humano para se tornar o melhor ser humano. Não sei se foi ele que inventou ou não, mas eu ouvi da primeira vez dele. E isso ficou na minha cabeça que, cara, muito bom. Eu já mencionei ele aqui, eu fui num evento, aí, novamente, eu não sei a origem, né, se ele pega de alguém e encapa dentro daquela habilidade que ele tem e tal, mas a impressão que eu tive quando eu fui no evento enfim, se for autoral, né, todos aqueles pensamentos, aquelas sacadas dele, ele tá saindo de humorista para filósofo, cara. Porque ele tem umas sacadas muito boas, assim. Muito Ele tá em uma pegada espiritual. Ele tem, muito legal. Tem agora o Fair Flow, eu acho, que é o nome do projeto dele, cara. É muito bom. Bem legal. Bem legal. Vai para quem quiser conferir. Enfim, aí então nasce aí o Zen Club, tem a comunidade de profissionais em psicologia, toda essa rede que vocês conseguiram. E que, qual que é o tamanho dessa rede atualmente, né? Hoje a gente tem cerca de 1.500 profissionais, psicólogos. Entretanto, já tem também psiquiatria. Tá? Entrou uma nova disciplina já. Tem algumas evoluções aqui. Não sei quanto vocês conhecem, mas Zen Club fez um M&A com Conexa início do ano passado. Foi superficialmente eu sei. Conta pra gente aí, que acho que é importante. Ou seja, como empreendedor, você está dando a empresa dá um passo. O que é Conexa? Conta um pouquinho pra gente.
Qual que é o que surgiu de oportunidade com essa Legal. parceria aí? Deixa eu dar um passo atrás antes de chegar aí. Então, acho que nessa jornada, uma das coisas que a gente entendeu é que saúde mental está muito relacionada com saúde integral. E tanto é que a gente começou a ter necessidade por parte dos nossos clientes. Então, hoje em dia, cliente a gente escuta direito, né? Com base no aprendizado. O que é o saúde integral? Só para... Saúde integral é saúde, de uma forma geral. Quando Mas, você pensa, ok. é pensar como é que eu, sei lá, às vezes não é prioridade para você cuidar da mente porque você tem um problema no joelho, ou você tem um problema dermatológico, ou quer que seja. Mas Doença crônica. Mas o integral tá entre o físico e o mental, não Exato. entra em outra... Exato. Ok. É nesse espectro, exatamente. Então, sei lá, muitas pessoas que têm diabetes acabam tendo como consequência desafios de saúde mental. Para eu resolver os problemas de saúde mental, eu tenho que atacar a causa raiz que às vezes está no diabetes. Sim. Ou outras doenças crônicas, tá? Ok. E a gente começou a também ter necessidades dos clientes de, não, eu preciso de evoluir. Às vezes, alguns tratamentos de saúde mental precisam sim de medicação. O psicólogo não está capacitado para prescrever. Então, a gente precisou ir para a psiquiatria. E nesse contexto, começámos a olhar o mercado começou a olhar para nós, já vinhamos conversando com alguns players no mercado e surgiu essa oportunidade de a gente se juntar à Conexa. Para quem não sabe, a Conexa é uma plataforma de telemedicina, tá? Então fazia mais ou menos o que a gente fazia para a saúde mental, mas de uma forma mais holística. Eles também tinham saúde mental, mas talvez não seriam tão especialistas Sim. quanto o Zen Club nesse sentido. E a Conexa tem uma atuação nacional, global? Nacional. Inclusive, Conexa hoje se posiciona, além, talvez, eu me arrisco a falar, o maior player de telemedicina do Brasil, também como backbone de saúde digital do Brasil. Então, se você parar para pensar, quer dizer, talvez as pessoas não saibam, metade das operadoras do Brasil por trás tem Conexa. Então, hoje a gente faz mais de 500 mil consultas mês. Uau. As equipes de teleconsulta de várias operadoras são providas pela Conexa. Tem diversos modelos. Ou direto, ou white label, Exato. enfim. Tem operadoras que usam seu próprio corpo clínico, tem empresas ou operadoras que usam o corpo clínico da Conexa. Então, hoje a gente se posiciona como esse player orquestrador. Você quer uma solução só para atender saúde mental. Você diz, pode ser a plataforma, pode ser a plataforma do serviço. Exatamente. Ok, entendi. Ô Zé, uma pergunta agora. Porque 500 mil atendimentos por mês não é pouca coisa. Não. Não é pouca coisa e... Eu ia fazer Acho a que é- piada e eu Não, quando você cancelar a gente. Quando você começou É lá louco atrás... pra caramba, entendeu? Entendeu? Pô, essa. Quando começou lá atrás, óbvio, né? Vocês viram estar começando com muito poucas consultas. Mas teve um grande asteroide que nos acertou, chamado pandemia. Pelo O amor de quanto Deus. o regulatório... E é uma pergunta específica para mim, porque eu acho que a pandemia trouxe inúmeros problemas, enfim, tristezas, mas trouxe aprendizados e evoluções. O quanto a pandemia refinou, melhorou, contribuiu para um regulatório, para um negócio como o Zen Club? Porque você tinha um regulatório até 2019, 20 de uma maneira, e eu acho que em março de 2020, quando tivemos a pandemia, você se vira imerso num crescimento rápido, problemas, o quanto esse regulatório permitiu você olhar o teu negócio e expandir ele? Eu me arrisco a falar que a pandemia foi quase o nosso product market fit. No sentido em que a gente lutava para ter clientes e do nada a gente lutava para atender Pra clientes. Uau. Então, e acho que a Conexa passou pelos mesmos desafios, tá? A gente deu um salto muito grande, obviamente a situação é infeliz da forma como aconteceu, mas eu acho que além da necessidade que ficou mais emergente de apoio, também o afrouxamento das restrições ou a regulamentação ajudou para democratizar o acesso, porque até então a telemedicina ainda não era permitida de forma 100% como é hoje. Então a pandemia trouxe, de certa forma, uma evolução, uma melhoria Ajudou, no contexto é regulatório. igual a cripto, né? Ah, Cripto hoje ainda não está bem regulamentado e por isso que é
sobe, desce, é difícil de Tem adotar. protecionismo de mercado Exato. muito grande, né? O que você tá. A partir do momento que você, e acho que essa é a expectativa agora que as pessoas têm com o Trump, né? Agora, se for efetivamente regulamentado, eu diria que é o passo para a adoção. Sim. Uma pessoa mais, mas eu posso dizer, que tem mais aversão a risco, não vai investir em cripto, não vai colocar o dinheiro em Em cripto, algo não regulado. até eventualmente ter algumas garantias. Sim. E Perfeito. aqui é a mesma coisa. As empresas, as operadoras, não poderiam se juntar a empresas como Zen Club e Conexa se não tivessem o respaldo técnico, jurídico, que permite e assegura que elas não estão cometendo nenhum problema. Tá? Com certeza teve Mas muito trabalho de essa- lobby aí pra Teve formar. uma explosão, então. Tô entendendo que Sim. pré-pandemia, na hora que veio a pandemia, o problema é, cara, preciso crescer minha A operação. gente está falando de crescer 200%, 300% no ano. Uau. Então, obviamente que a escala na época não era tão grande, mas é significativa ainda assim. Muda o negócio. Cria um negócio. Tem uma pergunta, não sei se é discussão do presente ou se é mais para o futuro. No mercado financeiro a gente vê a questão do Open Bank, né? E uma das coisas é você, vamos dizer assim, compartilhar o seu perfil de consumo, o seu perfil de uso de produtos financeiros. Eu acho que uma das coisas que o mercado, na questão de saúde, briga muito ainda é a questão do prontuário, né? Cada um tem o seu separado, ninguém conversa com ninguém. Existe uma tendência do, eu não sei como fala em inglês, tem o Open Profile, o Open Prontuário, Health. Open Health. Existe essa vertente. Vocês estão, e a continuidade da pergunta é: vocês estão trabalhando para trazer essa visão? Sem dúvida. Acho que até na linha do que minha crença pessoal da personalização, né? Imagina você poder chegar num médico qualquer e trazer, clica nesse link e tem todo o meu histórico clínico. O atendimento, a qualidade vai ser muito mais Sim. assertiva. Então, isso é uma das coisas que a gente está fazendo com a tecnologia. Como eu falei, a gente acaba sendo um backbone de saúde digital. Então, se eu tenho dado do plano de saúde A, eu tenho dado da empresa B, se é o mesmo usuário, e se houver, obviamente, aqui, se as empresas permitirem colaboração dos dados, se o usuário permitir, tem sempre esse aspecto, né? Sim. Por que não disponibilizar ao médico um prontuário não só com a informação que ele coletou daquela consulta, mas de todo o histórico clínico? Então, imagine, hoje os hospitais têm um pouco isso, mas se eu vou noutro hospital, que não é do mesmo grupo... Eles têm entre as clínicas e o grupo, né? Isso. Mas eu, como paciente, não, né? Ah, você pega às vezes a pessoa, pega um exemplo de pessoa que trabalha no mundo corporativo, vai trocando de empresa, vai trocando de plano, às vezes tem uma rede, não tem outra, e você não vai mantendo a perenidade, um histórico disso aqui. Mas eu tenho uma pergunta que agora que está me ocorrendo enquanto você fala, porque eu estou pensando, você viraram um negócio de escala, 1.500 médicos, 500 mil consultas. Isso é só psicólogos. Hoje em dia, se eu juntar com o Conexa, há pouco era só Zen Club. Se eu juntar com o Conexa, a gente tem mais cerca de 4.000 psicólogos e mais 1.500, 2.000 médicos. Perfeito. A pergunta é que É a maior rede. inevitável fugir dessa pergunta. Algum momento você acredita que a AI pode substituir um médico? Sim ou não? E se não substitui, aonde ela ajuda atualmente a vida de um psicólogo, se é que ela faz isso? Legal. Ótima pergunta. Vou deixar a resposta para o final. Boa. Vou dar um contexto antes. É que você faz várias perguntas, mas eu diria que hoje a gente, na nossa tese, é muito arriscado. A gente está lidando com saúde. Então, qualquer erro pode ser fatal. Então, a gente tem que ter cuidado. Hoje a gente olha para a AI, além, obviamente, de todas as otimizações operacionais que pode trazer para uma empresa. Então, time de design, time de tecnologia, time de marketing, Sim. que usa nas automações e acelera alguns processos. Na parte de saúde, a gente acredita muito que ela pode ser um ótimo apoio ao médico. E a gente já tem coisas rodando hoje com a AI dentro da nossa plataforma. Desde o mais simples, como um dos trabalhos mais chatos de um psicólogo ou de um médico é preencher o prontuário no final. Então, eventualmente, a AI pode ficar escutando, resumindo para ele, e ele com um botão ter o prontuário preenchido. Automatizar a anamnese, a conversa entre paciente e médico. É uma opção. Outra opção,
Validação de conduta. Como é que eu garanto qualidade em escala de 5.000 pessoas atendendo? Bom ponto. Então, se eu tenho, e não estou dizendo que a gente faz isso em todos, mas estou dizendo Pode que a fazer uma tecnologia auditoria por permite. amostragem ou... A gente pode eventualmente ver, o cara está seguindo o meu protocolo, até para as operadoras isso é super relevante, né? Imagina uma operadora que o dinheiro que ela não perde, se o médico fica prescrevendo coisa que não precisa. Perfeito. E como é que eu garanto? Isso é o que coloca as operadoras a Sem cada dúvida. 2 anos à beira da falência, Sem né? dúvida. Fica... Imagina, É a lista de 1000 o cara exames. diz, tem dor de cabeça, beleza. Então faz a análise vitamina D. Será que precisa? Exato. Custa R$500. Pum. Então, um dos pontos que a gente usa, inteligência também, garantir conduta do protocolo, validação protocolar, garantir que o profissional está tendo a hipótese diagnóstica correta. Então, Sim. a gente não substitui o profissional, mas auxilia o profissional, ou seja, em vez de eu ter que ter talvez Imagina quando está no hospital, sempre tem uma pessoa mais sénior que fica garantindo que os mais jovens não estão cometendo erros. A gente pode usar AI nesse sentido. Seu monitoração, né? Isso. Acho que o médico é muito importante, né? Mas ter essas automações E a conduta facilita médica, a conduta médica histórica em casos similares. Não que isso é o diagnóstico, mas é uma informação para o médico considerar como é que situações similares foram adotadas uma conduta médica específica. Agora, respondendo a sua pergunta. Na medicina acho que pelo menos nos operadores, né? Hospitais, geralmente você tem um médico-chefe que ele diz quais são as referências, né? Eu esqueci Protocolo. Desenha todos os protocolos, né? Imagino que isso daí tá... Sem dúvida. É algo que a AI já pode ajudar, tá? A validar ou até criar novos. Então, por exemplo, a AI consegue consumir conteúdo de toda uma base, tipo um PubMed, não sei se vocês conhecem, mas é a maior base de artigos científicos de saúde do mundo, e com isso entender quais são as melhores abordagens. Então, à medida que o paciente vai falando, imagina a AI. Hipótese diagnóstica com 90% de acuracidade é essa. Perfeito. E auxilia o médico a Sugere, tinha né? pensado nessa hipótese. Então, eu vejo que nos próximos anos é muito mais como um apoio do que uma substituição. Apoio também em outras tarefas como imagina um médico ter que fazer um filtro num CRM, se é que tem um CRM, para enviar mensagem a pacientes que não voltam há mais de 30 dias. Hoje no Zen Club, ele pode escrever: quero enviar uma mensagem de retorno aos meus pacientes que não voltam há mais de 30 dias. Ele interpreta isso, busca na lista de consultas históricas, escreva aqui essa mensagem. E ele pode dizer: me ajuda a criar uma mensagem criativa que convide os pacientes que não voltam há mais de 30 dias. Qual que é o nome da assistente lá? Clary. Clary. A gente tem o mesmo, chama Clary Pro, que é para profissionais, e tem a Clary para usuários, que ajuda a resolver problemas parecidos, como... Caraca, meu, que louco. Não, mas porque antigamente Vai você pedia para tua porrar secretária ligar para um monte de paciente que não aparece e avisar. O legal é que é com a IA, né? Não é um botão. Você já pode baixar, não é uma coisa que vai ter, é uma coisa que já existe. Então, um dos maiores desafios que a gente tinha é... eu tenho muitos dados do profissional, mas se eu vou colocar todos eles na interface da busca, lá que é o lugar onde eu encontro um especialista, a busca vai ficar muito confusa. Sim. Com IA, eu posso inverter o jogo, que é, eu deixo o usuário perguntar o que ele quiser. Então, por exemplo, há usuários que são muito religiosos e não querem se atender se não for com uma pessoa religiosa. Eu não tenho um filtro de religião na minha busca, mas isso está escrito no perfil do profissional. Então, hoje, eu consigo buscar via IA coisas como etnia do profissional, que é um critério importante para algumas pessoas, religião e outros critérios que uma busca tradicional eu precisava para o meu time de tecnologia. Toda vez que eu quisesse um novo filtro, tenho que ir lá e implementar. Alterar as queries lá para trazer na API, trazer uma resposta. Eu não sei se eu vou dar uma viajada, né? Mas é uma viajada. Outro dia eu peguei e fiz um... É que a gente tá é meio técnico, meio... Né? Que nem você falou, né? Eu sou meio técnico de negócio. Eu peguei no ChatGPT como usuário, não era nada que eu subi numa interface própria, nada. Eu falei, ChatGPT, eu queria que você atuasse como se fosse um banco de dados, ok? E é um banco de dados de grafo, né? Aí eu falo,
eu sou o Rodrigo, beleza? Tal, ó, eu tenho 2 filhas. Eu sou casado com a Carol. Pô, tenho um cunhado que é o Renato. Que o Renato quantas sobrinhas tem? Aí, só que eu não criei nenhuma relação. Aí ele começa a acertar. Aí eu coloquei uma lógica que não era clara. Ele falou, olha, como você é casado com a Carolina e não sei o quê, provavelmente... Aí eu comecei a falar, não é possível. Aí passou uma semana, sei lá, a parceria Oracle com o OpenAI, né? Aí eu falei, ih! Porque assim, ó, a tendência é você não precisar de banco de dados. Não da forma que a gente tem hoje. Não. E ele já está aplicando. Por que eu contei essa história? Você já está aplicando. Não precisa ter uma tabelinha com a coluninha, ou alguma arquitetura para isso. Joga no CRM, treina IA em cima do CRM, pergunta, vê o que acontece. Você sempre vai precisar de algum banco de dados. Ele pode ser relacional ou não. Mas ele é mais para armazenar dado. Sim. Depois você transforma aquele dado, treina. A questão a partir dali você só pergunta pro... Como é que era o do Homem de Ferro? O Jarvis. Jarvis. Então, já era. Você não precisa estruturar tanto dado, não precisa ter essa preocupação e não precisa também de ter talvez um analista de dados que tem que entender toda a estrutura. Então, analista de dados, tecnologia, base de dados, hoje dá porrada nas empresas esse curso de tecnologia, né? Sim. Mas é isso, respondendo a sua pergunta agora. Estou ansioso. Não representa o meu empregador, tá? Mas eu diria que sim. Tá? Eu acho que em algum momento a gente já vê hoje é uma questão de ética, sabe? E quando for também regulamentado, porque eu acho que vai chegar esse dia, mas, por exemplo, hoje na detecção de câncer, de análise de tomografia, a IA já é melhor que o humano. Sim. Tá? Mas, por questões éticas, eu preciso do humano, deu o ok final. Então, eu acho que a gente vai muito nessa linha numa fase inicial, onde a IA vai fazer todo o trabalho e o humano vai lá e diz sim ou não. Até que em algum momento, quando houver estudos, houver regulamentação, eventualmente pode, em algumas situações, não acho que em todas, ajudar e substituir médico, enfermeiro, psicólogo. Talvez substituir é uma palavra forte, mas é ser usado em alguns casos onde hoje a gente depende desses profissionais. Tá? Não acho que vai substituir, mas vai mudar o papel do médico. Talvez o médico não vai ter o papel mais de operador, vai ter um papel de supervisionador, não sei. Não, eu concordo contigo nesse ponto. Talvez um dia as pessoas estejam conversando com a sua Alexa, algum dispositivo, e fazendo às vezes para algum determinado tipo de problema. Mas o que mais me chama a atenção é que... Por que eu vejo que tem um ângulo que me convence que isso pode acontecer um dia para alguns casos, mas tem um outro que nunca vai abrir mão, que é o quê? A criação de dados que não são sintéticos, dados reais de atendimento que vão sempre alimentar os modelos. Porque, cara, novas doenças mentais ou novos problemas podem surgir. Outras situações, e você tem que manter um modelo curado, atualizado. E quem vai fazer a curadoria? São médicos que estão vivendo esse front de dia a dia. Né? Já tem uma discussão no mundo que está faltando dados reais para treinar modelos. E as pessoas estão fazendo uso de dados sintéticos e estão vendo alucinação e desvio de modelo. Acho que a gente tem um problema ainda, não sei quanto distante, de garantir que dados reais ainda são persistentes e acontecem para garantir a coracidade de modelos que nunca vão parar de serem retreinados até chegar no limite do, nunca 100%, quem sabe, mas no 99,9% de acuracidade. Essa é uma dúvida. Será que a AI vai ter capacidade de criar de forma inovadora como humano? Visto que ele é treinado sobre só coisas que já aconteceram e não coisas que ainda vão acontecer. Então, assim, eu tenho a sensação Esse que é um sim. dos temas do Marcelo. Que o Marcelo, agora ele aborda isso. O Marcelo Murilo. Murilo, sim. A IA vai olhar, ela olha pro ser humano e fala, puta, como eu queria ter essa criatividade, né? Essa inovação. Porque tem tanta coisa no mundo que pode afetar a saúde mental. A gente... Né, das pessoas. Uma nova pandemia, um país em recessão, uma guerra que não tem no mundo, lá. Tanta coisa que afeta isso. Não é longe de ser tema político, é só uma reflexão em função a questões gerais.
quando você pega... Normalmente, o mundo privado ele tende a oferecer melhor serviço, né? Normalmente. Tem uma teoria geral, né? Não é minha, né? A gente ouve bastante isso. Aí a gente vê a questão da habitação, educação, segurança e tal. São coisas que normalmente de alguma forma, os governos no mundo inteiro são os provedores de alguma forma para a população. A saúde é uma delas. No Brasil, a saúde é uma merda, né? Desculpa o português, né? O acesso à saúde de qualidade, ela é muito segmentada. Quando você entra numa operação como essa, que está falando da saúde mental, começa com psicologia, começa agora psiquiatria, eventualmente com liberações, vão crescendo. Vocês têm como uma tendência, novas parcerias no sentido de coleta de exame, atendimento presencial, vocês vão tentar... aí pode ser que você dê como um panorama de mercado, não obrigatoriamente uma estratégia de vocês, que acho que pode ser um pouco além do necessário a resposta, mas a gente vê que a área da saúde, as típicas não duram 2 anos, né? Eu brinquei, né? A cada 2 anos você vê as grandes, né? Sumindo, falindo, sendo comprada, e aí toma a porrada da comunidade, né? 50 mil reais de exame, o cara tava com dor de cabeça. Ninguém suporta isso. As empresas, a cada ano, ganham 20% a 30% de correção do... É um modelo que não é sustentável. E aí entram vocês com outra dinâmica, outra forma. E essa indústria está passando por um conceito de verticalização, né? Um monte de empresa fez parceria, né? O convênio com operadora de hospital, com birô ali de seguradora, enfim. Sim. Como é que você enxerga essa mudança nesse mundo da saúde? Tá começando? É só no Brasil? Vai acontecer ainda mais? Eu acho que vai acontecer ainda mais. E eu acho que a gente está se posicionando, ou está posicionado para ser o enabler dessa estratégia. Acho que uma das coisas que é de core para a gente acredita e quer democratizar o acesso à saúde. Porque hoje, como você falou, ele não é democratizado. Tem muita gente que ainda não tem acesso. E para isso, talvez um dos nossos diferenciais, a gente usa tecnologia para baratear o custo. Então, acho que uma das razões que fez a gente crescer tanto é porque a gente é capaz de oferecer o mesmo serviço por um preço muito mais baixo, sem que necessariamente eu tenha que ter um médico ganhando muito menos. Como eu falei, eu posso usar IA para fazer, por exemplo, triagem e com isso poupar um tempo de atendimento. Eu posso usar IA para ajudar a um melhor diagnóstico. Eu posso usar uma experiência mais engajante para pacientes, para que ele retorne mais vezes, tenha adesão a um protocolo e ele não tenha que ser internado porque não cuidou de diabetes ou porque não evoluiu na obesidade. Então, nesse sentido, e por a gente ter todo esse backbone de ferramentas e de tecnologia, a gente está cada vez mais se tornando os parceiros dessas empresas, grandes empresas, e auxiliando nesse processo de verticalização. Eventualmente, a gente operando parte dessas empresas para redução de custo. A gente consegue ser muito mais eficiente. Ok, entendi. Por isso que você usou o termo enabler, né? Você não precisa ser o front-end. Vocês fazem tudo que a está por empresa trás. pode manter a sua identidade, a sua marca, os seus diferenciais competitivos e a gente só faz isso de uma forma mais escalável. O sistema financeiro passou por isso, né? O Bank as a Service surgiu daí, né? Eu tenho minha comunidade, eu utilizo seus serviços. Muito interessante. Agora, a gente já vai para um fechamento aqui. Fazer a pergunta. Eu deveria fazer mais pro final. Vou fazer agora porque acho que a gente vai tentar rodar o game, talvez. Eu acho que não precisa ter game, não. Acho que a gente já meio que sabe ali. Então, foi tocando ali. Pelo menos eu fui desenhando ali. Uma pergunta, então. Exercício de futurologia. Onde você imagina que seria um bom lugar para o Zen Club daqui a 5 anos, em termos como empresa? Eu vou falar de Conexa, que Conexa hoje é o grupo perfeito. Conexa, dizendo que ela faz parte do grupo Obrigado Conexa. pela correção. Não, Boa. é que é um espectro, é uma empresa maior nesse sentido. Próximos 5 anos, eu acho que um dos grandes desafios hoje não são outros concorrentes digitais, é o mundo físico. Tá? E a gente já viu, já demonstrou, tem vários estudos, não só aqui como lá fora, que a efetividade do digital em algumas e várias situações é equiparável ou até melhor do que no físico. Tá? Já para nem falar em custo.
Então, eu diria que ficaria muito feliz. Hoje a gente eventualmente opera, não sei, 1%, nem isso, do mercado digital, eventualmente chegar a 15% do mercado, eventualmente sendo o backbone das maiores empresas de saúde do Brasil, com uma marca também para o usuário final. Legal. Que acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu fazer bem em Zen Club. Assim, apesar de Conexa ser muito maior que Zen Club, a marca Zen Club tem mais reconhecimento com o público porque a gente trabalhou essa componentes. Acho que é algo que a gente agora quer trazer também para o mundo Conexa, que é uma marca que as pessoas associem à sua jornada de saúde. Tá? Que é um pouco a nossa estratégia. É sair do mundo transacional, que acho que é um dos problemas da saúde. As pessoas olham muito para a saúde como eu estou doente, eu vou no médico. Como é que a gente consegue inverter esse paradigma para eu te apresento uma jornada para que você fique sempre saudável? Sim. Esse é o nosso objetivo e a ideia é que a gente consiga, daqui a 5 anos, espero que menos, mas se for daqui a 5 anos que seja, ser esse movimento onde a gente ajuda a transformar a saúde numa visão de doença e tratamento para uma visão de prevenção e saúde. Excelente. Obrigado por compartilhar a tua jornada. Parabéns pela compartilhar também a história da Conexa Zen Club. É contigo, Gaudi. Eu adorei aqui, pô. Também. É legal. Eu já citei aqui algumas vezes, né? Tem aquele discurso do Steve Jobs, né? Que acho que ele tá uma galera se formando e tal. Ele falou, pô, olhar pra frente, às vezes você não enxerga muito, mas quando você olha pra trás, você vai entendendo por que a gente foi passando. E aí a gente não sabe se foram as experiências que trouxeram agora ou se tem algum arranjo aí. Mas é visível aí que foi se forjando ao longo do tempo, né? E eu acho que essa é uma boa lição para quem tá em casa também, né? Porque a gente tá no mundo fast food, né? Então a galera, vou arrebentar, né? O mindset, putz, né? Pô, olha para nós aqui, os barba brancos, os caras de velho, fala, pô, serve para nada. E aí você vai tomando um aprendizado ao longo do tempo, né? E é muito legal. Eu acho que até pelas perguntas que eu fiz aqui, eu desejo muita sorte aí para sorte, não, acho que é a palavra errada. Eu desejo boas parcerias e um tempo próspero aí para Conexa, né? Para toda e para outras empresas que tenham a mesma pegada, porque o que a gente tem não faz sentido mais. Precisa de vocês aí. Eu vou saber que vocês vão estar bombando o dia que vocês comprarem um hospital e aí eu vou saber que vocês fizeram certo. Quem sabe um dia. Eu dou menos de 2 anos para isso acontecer. Anota aí, galera. Ó, profecia do Gaudi. Em menos de 2 anos você vai voltar aqui e vai falar que tem um Conexa Hub ou 2, 3 hospitais já funcionando. Hashtag fica a dica. Galera, brigadão. Galera que quer trabalhar, que quer conhecer um pouco mais, como que pode entrar em contato contigo, com a Conexa? Faz o jornal aí. Bem lembrado. Então pode me encontrar Twitter, Instagram, tudo aberto. Apesar de eu não ser uma pessoa muito pública, não exponho muito a minha vida. Então, regra geral, só convites assim mais especiais que eu costumo fazer aparições. conexasaude.com.br, zenclub.com.br com K. Baixa o aplicativo dos dois. Tem muita coisa gratuita nesses 2 aplicativos, então para quem quer se cuidar, recomendo. Dá pra galera entrar lá e fazer uma experimentação e conhecer os serviços. Inclusive, a Zen Club tem muito conteúdo que vai além das consultas. Tem a Clary, inteligência artificial, se quiserem brincar. Conexa também tem, então tem coisas legais, tipo, você tem aqui, tá vendo esse biscoito aqui? Se tirar foto, conta as calorias. Não fala isso não, mano. Então, umas 2.000. Então, eu acho que tem muita coisa legal. Cara, que sacada, meu. A ideia é ajudar as pessoas a Facilita, se cuidar. né? Facilita, é o cuidado, né? E a ideia é essa, como é que a gente traz para a saúde um aspecto mais lúdico, sabe? Porque, cara, hoje é pesado. Saúde, como eu falei, é muito associada à doença. Como é que a gente consegue criar uma jornada que as pessoas tenham incentivo e vejam valor em se cuidar? Então, por isso, a gente tem que criar dinâmicas de redes sociais, trazer... Gamification, social, tudo aquilo, né? Está no roadmap.
Muito bom. Muito bom. Vida longa para a Conexa Zen Club. Isso Valeu. aí, cara. Obrigado, gente. Galera, valeu aí. O episódio aí bem interessante, como diz o Roberto, trazer uma coisa diferente, né? Que é uma linha de startup, novos modelos de negócio e que, obviamente, aí vão lá no Adafit, né? 10, 15 anos atrás, vocês fizeram uma ótima história. Agora vem o próximo ciclo, né? E como você falou, né? As empresas que estão transformando hoje nasceram há 10, 15 anos. Tempo. É o que vem pela frente aí. Boa. É isso aí. Valeu, turma. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. pessoal.